Fala, investidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês algo muito interessante. Vou trazer para vocês um pouco de indicadores, análises e um pouco do que eu trabalho para analisar um fundo de investimento imobiliário. Seja ele de qualquer segmento, eu tenho como base esses critérios que estão aqui no quadro, que eu vou transmitir para vocês a minha estratégia. De que forma? Da melhor forma possível, transmitindo para vocês aqui, através desse vídeo, como eu analiso um fundo imobiliário antes de investir, antes de reinvestir meus dividendos, e até da forma mais apropriada possível para que não venha a ter falhas. Claro que dentre todas as escolhas, sempre vai ter aquela que a gente criou uma expectativa e não foi contrapartida do que a gente esperava. Mas a chance disso acontecer é mínima, pois os indicadores que eu vou passar para vocês, a forma como eu analiso, vai ser muito estratégico. Então fica no vídeo que esse vídeo vai agregar muito a você, vai lhe ajudar muito nas dúvidas que você tem com relação à escolha de um dos melhores ativos para você ter em carteira, que são os fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? Sem mais delongas, roda a vinheta! Agora a gente vai analisar um por um os indicadores que eu vou trazer para vocês. Tenham paciência porque eu vou explicar um pouco, passo a passo, de como eu analiso. Já foca nesses detalhes porque vai ajudar muito você a criar novas estratégias para análise dos seus ativos, tá bom? Eu escrevi aqui, pessoal, todos os indicadores que eu acho interessante e que eu uso como estratégia para analisar. O primeiro indicador para ter atenção a analisar um fundo imobiliário é o tipo do fundo. Então você tem que ter certeza se o seu fundo vai ser de papel, se o seu fundo vai ser um fundo imobiliário de tijolo, se ele vai ter em sua carteira como ativos principais outros fundos imobiliários, que no caso são os FOF, Fundos Imobiliários de Fundos Imobiliários, ou se ele vai ser um FIINFRA, que ainda vocês acham que não chegaram a conhecer tanto, mas FIINFRA são os novos fundos imobiliários de infraestrutura. Ou também se eles vão ser fundos de setores agrícola, os fundos imobiliários que investem no agronegócio. Eu aconselho você ter em carteira no mínimo 2 ou 3 setores diferentes de fundos imobiliários. E eu explico para vocês. O tipo de fundo influencia muito no momento crucial em que o país está. Por exemplo, nós estamos em um crescimento imobiliário. Quais são os setores que fundos estão alocados que vão ter um crescimento exponencial? Fundos de tijolo. Por quê? No crescimento da construção civil, na valorização patrimonial, nos dividendos. Então, é interessante você analisar o cenário para que você escolha devidamente o seu tipo de fundo. Eu recomendo você ter em carteira fundos de papel, fundos de tijolo e fundos de fundos, os FOFs. Os FIAGROS ainda não é recomendação para você estar investindo. Desde que você não tenha um conhecimento interessante, não estude muito, não aconselho, tá bom? Então, após escolher o seu tipo de fundo, você vem agora para o PVP. O PVP é o preço sobre o valor patrimonial. O preço é quanto o mercado está pagando por ele. E o valor patrimonial é quanto realmente ele tem de alocação, de ativos e quanto ele vale. Um exemplo disso é esta xícara. Vocês conseguem observar que esta xícara aqui, ela tem um slogan, o símbolo do YouTube, o meu arroba. Essa xícara aqui, ela tem um preço de R$15, mas o valor patrimonial dela é R$10. Qual a diferença? R$5. Essa diferença é para mais ou para menos? É para mais. Por quê? Porque o preço dela, estão pagando por ela R$15, mas o valor dela é 10. Da mesma forma, acontece com fundos imobiliários, de qualquer setor, pessoal. Ele tem o preço e o valor patrimonial dele bem divergente. Quando acontece essa divergência, aí tem aquele famoso
0,95, 0,94, 0,83, 1,7, 1,6. Eu explico várias vezes a vocês. O PVP influencia muito no desconto do seu ativo. Ou você está pagando com deságio, ou você está pagando com ágio. Ágio é o preço acima do valor patrimonial. Deságio é o preço abaixo do valor patrimonial. E o preço justo? O preço justo quando tiver o PVP 1. Quer dizer que o preço da cota do fundo, o preço que estão pagando total do fundo e o preço que ele custa está em semelhança. E isso faz com que o PVP seja 1, tá bom? Então analise sempre. Eu recomendo vocês comprarem fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de papel, com um ágio de pelo menos 0,4, 0,5, ou seja, 0,95, 0,96%. Vocês tendo esses descontos assim, vale a pena. Então, analise sempre o PVP, tá bom? Terceiro tópico, Dividend Yield. Pessoal, muitas pessoas que eu converso analisam fundos imobiliários de acordo com o Dividend Yield. Já vão lá, eita, esse fundo paga 10%, não vou querer ele não. Eita, esse fundo paga 9%, eu não vou querer ele não. Esse fundo paga 5%, quero nada. Mas o que acontece? O Dividend Yield ele é reflexo do momento em que o fundo está. É o pagamento do provento. Né? Muitos fundos imobiliários têm uma congruência muito grande com relação ao pagamento dos proventos, principalmente fundos imobiliários grandes, fundos imobiliários antigos. Eles têm uma frequência muito boa de pagamento de proventos. Não oscila. Se oscila é 2 centavos, 3 centavos, e isso se mantém durante meses e anos. Só que você precisa analisar a porcentagem. Reflexo do Dividend Yield sempre é com relação aos 12 meses. Nos indicadores que eu mostro para vocês no canal, sempre vai ter lá Dividend Yield de 14%, só que em 12 meses. Então vocês sempre têm que escolher um fundo imobiliário com um Dividend Yield no mínimo, acima da inflação. Eu recomendo um fundo imobiliário acima de 8%, já está muito bom. Né? Você está conseguindo cobrir o seu valor, você está conseguindo cobrir a poupança e cobrir a inflação. Daí para cima é lucro. Eu não recomendo fundos imobiliários que vocês comprem de acordo com o Dividend Yield de 15%, 16%. É um fundo imobiliário high yield, onde ele está focado só em pagar dividendos. E o risco é muito maior. Quanto mais dividendos ele paga, mais risco ele tem. É assim que aconteceu com o DEVA 11, HCTR 11, TORD 11. Então tenham muito cuidado na hora de escolher um fundo imobiliário de acordo com apenas esse indicador. Lembre-se, são todos os indicadores que você precisa enumerar na sua folhinha, no seu documento, no seu papel, no seu computador, para que quando você for escolher, você tem que bater todos os indicadores. No mínimo, se não bater todos, tem que bater pelo menos 80%, tá bom? Próximo indicador, Dividend Yield média de 5 anos. Você tem que ter uma média de Dividend Yield para ver se esse fundo distribui. Vlaí, eu tenho um fundo imobiliário que eu estou analisando e só tem 2 anos de mercado. Aí é seu critério. Eu costumo investir em fundos imobiliários que tem de 5 anos para cima em mercado. Por quê? Já criou uma estabilidade, já criou um nome, já tem investidores, já tem patrimônio. Entendeu? Então tenha muito cuidado na hora de escolher fundos imobiliários que tem menos de 2, 3 anos, para você não se arrepender depois. É a média de dividend em 5 anos, eu sempre trabalho com uma distribuição muito interessante. Porque vai ter um dividend de 12 meses muito bom, mas se eu pegar a média de 5 anos vai dar 6%. Vale a pena? É isso que eu estou falando para vocês. Sempre tem que analisar isso. Essa média, os dividendos, todos os indicadores englobados de uma forma que facilita a sua escolha e tenha menos riscos na hora de investir. O próximo é o indicador número de cotistas. Muito interessante para fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários antigos. O número de cotistas influencia muito a confiabilidade do fundo. Então, se você está escolhendo um fundo imobiliário que ele possui só 5 mil cotistas, algo está errado. Você está escolhendo um fundo imobiliário que ele tem, em 5 anos, ele só tem distribuição de dividendos em 1 ano, e ele só tem 2 mil cotistas, eu não recomendo. Então, o número de cotistas influencia muito na confiabilidade, na forma de gerir, na gestão, e isso faz com que muitas pessoas invistam em fundos imobiliários. Por exemplo, MXRF11, o maior fundo da Bolsa, do índice FIX, ele tem mais de 1 milhão de cotistas. Então, isso já está além, né, do alcance de outros fundos. O segundo maior fundo imobiliário possui 300 mil, 200, 400 mil cotistas. Então, vocês precisam analisar sempre isso. Eu não falo para você escolher os mais altos, os com mais cotistas. Eu falo para você escolher um que tenha, no mínimo, acima de 100 mil cotistas. Já é interessante aí, porque 100 mil pessoas diferentes
acreditam no potencial daquela empresa, daquela gestão, daquele fundo imobiliário, tá bom? O próximo indicador é a liquidez diária. A liquidez diária é a taxa em que diariamente é o valor que fica como negociação daquele ativo. Ou seja, o seu fundo imobiliário possui 50 mil reais de liquidez diária. A chance de você vender ele e conseguir na mesma hora pegar o seu dinheiro é pouca, porque o nível de negociação dele é muito baixo. A liquidez diária é o reflexo do nível de negociação diário do fundo. Compra, venda. É muito bom que você escolha um fundo imobiliário em que a liquidez diária dele seja acima de 1 milhão. Eu coloco de até 800 mil acima de 1 milhão, tá ótimo para mim. Essa liquidez diária faz com que eu tenha maior segurança na hora que eu queira vender, realizando lucro, desistindo do ativo, faz com que eu consiga recuperar meu valor muito bom. É um indicador que pode agregar muito, mas ele também não é só o único indicador que você precisa analisar, mas é um indicador que agrega muito na tomada de decisão futura para o seu ativo, tá bom? O próximo é o valor patrimonial. Lembra que eu falei sobre o PVP? Preço sobre o valor patrimonial? Agora eu estou falando do valor patrimonial. O valor patrimonial é quanto o fundo vale. Quanto o fundo vale. Essa caneca que eu falei para vocês, essa xícara que eu falei para vocês, ela vale 10 reais. Estão pagando 15 reais. Mas ela vale 10. Então, o valor patrimonial do fundo influencia muito na sua tomada de decisão. Quanto você quer pagar, quanto ele vale e quanto é o valor de gestão sobre aquele ativo. Um exemplo, tem fundos imobiliários que possuem um valor patrimonial de 100 milhões de reais. Olha aí, 100 milhões de reais é muito. Eu não tenho esse dinheiro, certo? Mas para uma gestora, para um fundo imobiliário que possui galpões, possui contratos, é pouco. Para mim, fundos imobiliários acima de 500 milhões de reais, sob gestão, é interessante analisar. Acima de 1 bilhão, já está show de bola. A chance é menor de você ter riscos. Sempre que esses indicadores eu trago para vocês, pessoal, é para diminuir os riscos na sua tomada de decisão dos seus ativos. Faz com que você tenha maior segurança quando for escolher um ativo e um fundo imobiliário. Porque faz com que você, através desses indicadores, tenha maior segurança na escolha e tomada de decisão do seu novo investimento. O valor patrimonial é quanto sob gestão daquele ativo a gestora possui em contratos, valores, caixa, ativos circulantes, ativos não circulantes. Tudo isso influencia na tomada de decisão para você investir ou não. Próximo indicador, taxa de administração. O que é a taxa de administração? Ela é quanto de valor é repassado para a gestora, para os funcionários da gestora, em relação à administração do fundo. Ou seja, o MXRF11 possui uma taxa de administração X. Essa taxa de administração é em cima do lucro mensal. Ou seja, é o salário dos gestores do fundo, do ativo, que recebem de acordo com o lucro. Então, se no mês de março o MXRF11 teve 1 milhão e meio de reais de lucro, ele vai distribuir 0,10% desse lucro para os seus gestores. E vai repassar esse dinheiro para salários, né? Então, observem sempre a taxa de administração do fundo imobiliário que você escolher, porque influencia muito no lucro, no dividendo. Não é interessante você estar escolhendo um fundo imobiliário que tem uma taxa de administração de 3% ao mês, 2% ao mês. Sempre analise fundos imobiliários com a taxa de administração um pouco abaixo ou de acordo com o mercado. Como você consegue observar essa taxa de administração? Na verdade, todos os indicadores que eu falei aqui, aonde você consegue observar? No relatório gerencial. O relatório gerencial, pessoal, o relatório trimestral, o relatório mensal, a gente chama de relatório gerencial, mas é o relatório mensal do fundo imobiliário. Ele é o relatório onde sai todas as informações daquele mês específico sobre o fundo imobiliário. Os investimentos, as tomadas de decisões, quanto ele tem em caixa, todos esses indicadores você precisa estar lendo. Por isso que eu reforço a ideia. Não tenha mais de 50, 30, 40 fundos imobiliários. Comece com 3. Porque você vai se desafiar a estudar todos esses indicadores individualmente de cada ativo. E depois você vai começar a montar a sua leitura mensal dos relatórios que cada fundo vai distribuir para você.
Então tenham muito cuidado na hora de escolher os seus ativos, analise sempre esses indicadores, pois eles fazem total diferença para diminuir mais ainda o seu risco, tá bom, pessoal? O vídeo que eu queria trazer para vocês era esse, era um pouco mais sobre alguns indicadores de fundos imobiliários para facilitar a sua vida. São esses indicadores que eu uso na minha análise. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo. Eu estou querendo trazer coisas novas para vocês, para agregar mais ainda no poder de fixação do conteúdo e até para você conseguir desenvolver mais e melhor, da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você gostou, deixa o seu like para ajudar muito o canal. Compartilha, pessoal, por favor, para a gente chegar rumo à meta de 500 inscritos. Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.